Então eu vou andar para trás um slide. Muito bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma sessão do nosso CyberCloud Expo, desta vez com a presença do Paulo Pinto e da Fortinet, que durante 30 minutos nos vai aqui apresentar as suas soluções e, digamos, com o tema em questão, sendo certo que, como já vos disse e como sabem, estejam à vontade para colocar perguntas, quer diretamente, quer através da plataforma. Ok? Boa sessão, Paulo Pinto, e muito obrigado novamente pela sua presença. Muito bom dia a todos. O meu nome é Paulo Pinto, eu integro a área de Business Development Management da Fortinet em Portugal, e hoje vou-vos falar sobre a adaptação dos controles de segurança, do posicionamento em termos de segurança à era da cloud, a este ambiente desmaterializado que utilizamos como processo base ou como pedra basilar da transformação dos negócios hoje em dia das organizações. E o que a gente vê e podemos observar é que as organizações, ao passarem por estes processos de transformação digital, impulsionados por diversos fatores, como uma exigência de maior rapidez ou agilidade por parte do negócio para responder às necessidades do cliente, elegem a cloud híbrida, na verdade, vários provedores de serviços na cloud, como uma plataforma de eleição para obter essa rapidez, essa agilidade. É dessa forma que eles conseguem prototipar soluções mais rapidamente, testar essas soluções e depois crescerem-na ou diminuírem em função dos pedidos, portanto, a escalabilidade. Mas, ao fazerem esta movimentação para a cloud, no fundo, estão a alargar a superfície de ataque. E então o que se passa é que vamos encontrar novas situações que carecem de mais atenção em termos de controle de segurança. Temos toda a parte, por exemplo, a cloud está muito orientada à utilização de APIs, de interfaces para prestar serviços, para disponibilizar aplicações e, portanto, a parte dessas migrações em termos de APIs é importante. A interconexão entre diversos provedores com os recursos distribuídos por essa infraestrutura desmaterializada é outra das superfícies que alarga face às infraestruturas on-prem. Depois temos toda a utilização novas tecnologias, mas novas formas de desenvolver aplicações e prestar serviços. A utilização dos workloads, dos containers, é algo também diferenciado e é uma nova superfície que surge aqui. E temos, por fim, toda a parte de orquestração destas infraestruturas, destes elementos espalhados pelas diversas infraestruturas. Portanto, a superfície, a transformação digital e este caminho para esta plataforma da cloud distribuída por vários elementos e aumenta a superfície de ataque das organizações. E com o aumento da superfície de ataque, implicitamente aumenta o risco. Não porque a cloud seja insegura, mas porque é simplesmente uma forma de calcular. Se nós temos mais superfície, se nós temos mais elementos novos a gerir, mais elementos novos a trabalhar, o risco aumenta naturalmente. O tipo de ataques, alguns são mais customizados para a cloud, mas variam pouco face ao que existe. Temos os ataques de vulnerabilidade dia zero, em termos de conceito. Evidentemente são diferentes se estamos a atacar uma infraestrutura on-prem ou se estamos a trabalhar na cloud, mas ataques dia zero se continuam a ser problemáticos. Toda a parte dos botnets e dos ransomwares continuam válidos nesta movimentação para este ecossistema da cloud. Portanto, aumento de superfície de ataque, aumento de risco. Do ponto de vista da segurança, e quem tem que implementar as soluções de segurança, temos novos desafios a estas equipas, ok? Começando logo pela visibilidade, a desmaterialização das soluções dos workloads, ou seja, de servidores virtualizados para serviços, infraestruturas como um serviço, desmaterializados ao longo de várias infraestruturas, vários provedores, falta de visibilidade é um dos desafios que importa enfrentar e resolver. O outro tem a ver com eventual crescimento da complexidade da gestão nestes ambientes, esta dispersão
pode aumentar a complexidade da gestão e induzir alguns erros humanos durante todos os processos de gestão. Depois a questão como é que vou garantir toda a parte de reporting, toda a parte de compliance neste novo ambiente e, por fim, a explosão de dados. Como esta utilização da plataforma nas clouds está muito associado a processos de transformação digitais que exigem muita agilidade, muito movimento, muita interação com clientes, com plataformas, o número de dados, o número de informação, a informação vai crescer em grande quantidade e vai estar dispersa. Portanto, questões de privacidade, questões de disponibilização dos dados são também um dos desafios de segurança. Para vermos mais ou menos agora do ponto de vista da observação das organizações, como é que está a ser feita a migração, as estratégias de utilização da cloud e os desafios que as organizações estão a enfrentar. Vamos agora percorrer alguns pontos de um relatório que é elaborado pela Fortinet e está disponível no nosso site, que conta com entrevistas a mais de 570 responsáveis por áreas de segurança e pela estratégia das organizações, para vermos do ponto de vista das empresas, do ponto de vista das organizações, como é que este caminho para a cloud está a ser feito. Quais são então as principais tendências de migração? Começamos por perceber que nos próximos ano e meio, mais de 50% das organizações terão mais de 50% dos seus workloads na cloud. Ou seja, a cloud vai rapidamente representar mais de metade dos workloads das organizações e passará nos próximos tempos a ser o principal local de trabalho, digamos assim, das organizações. Portanto, há uma migração massiva de recursos das organizações para a cloud. Isto tem muito a ver com o quê? Com a uniformização de plataformas, a tal rapidez e agilidade na resposta aos clientes e depois outras situações como a questão da redundância, dos backups assegurados por este tipo de infraestrutura. Olhando agora para o tipo de estratégias de implementação ou de utilização da cloud, a maior parte das organizações tem uma estratégia de cloud híbrida, ok? Ou multi-cloud, utilizando pelo menos 2 providers na cloud. Isso são resultados que são constatados no relatório. Em termos de segurança, de ameaças sentidas pelas organizações, a estratégia, já vimos que a estratégia de cloud traz consigo ameaças. E 73% das organizações, é o que a gente tem aqui neste slide, estão preocupadas com a segurança na cloud. E no topo dessas preocupações, eles têm as más configurações, a questão da fuga de dados sensíveis. Nós vimos que esta movimentação vai, digamos, gerar e concentrar grandes quantidades de dados distribuídos por ambientes muito heterogéneos. Tem a questão dos acessos não autorizados, como também uma das preocupações de segurança, e temos a questão, e esta é a que falámos inicialmente como primeira, a questão dos interfaces e das APIs inseguras. Portanto, questões de segurança que são vistas do ponto de vista da observação das organizações. E apesar de existir uma clara migração para a cloud, os tais 50% previsíveis de workloads que irão ser migrados, ficamos também a saber que as principais barreiras na adoção da cloud são a falta de visibilidade e controle, pessoas especializadas e os custos, ok? Portanto, o lack of visibility, a parte da falta de pessoas especializadas é uma situação que é transversal a toda a área de cibersegurança, não é específico da cloud, mas aqui pode ser um bottleneck para os tais processos de transformação que vão acrescentar mais competitividade às próprias organizações. Okay? Os desafios colocados pelos ambientes híbridos da cloud, em relação a isso, o que é que a gente sabe, ou o que é que as empresas nos transmitiram nestes inquéritos, que os ambientes multi-cloud acrescentam complexidade, desafios de segurança, e mais uma vez aqui aparece que a proteção de dados como uma das principais preocupações, digamos assim, neste ambiente. Isto agora do ponto de vista das organizações, constatado por elas próprias, ok?
Outra questão que também é realçada na parte da adoção da cloud tem a ver que as organizações, 78% das organizações dizem que ter uma única plataforma de segurança para garantir a homogeneização das políticas de segurança e a visibilidade dos elementos ao longo da tal distribuição de recursos é muito importante para os profissionais de segurança conseguirem operacionalizar este tipo de ambiente. Portanto, em termos de conclusão, o que é que a gente pode salientar assim que se destaca mais? A adoção da cloud continua a um ritmo acelerado e a estratégia híbrida de utilizar múltiplos fornecedores são uma tendência. A falta de visibilidade, controles e pessoas especializadas são as maiores barreiras para esta movimentação. E que os ambientes de multi-cloud, adicionando complexidade e aqueles desafios que vimos, são ainda considerados uma plataforma que vai permitir a aplicação compreensiva da proteção na parte dos ambientes e esta move grande para a cloud. Portanto, estes são pontos de observação de organizações e é interessante vê-los porque refletem não só a opinião do mercado, como também os constrangimentos que vão fazer acelerar ou diminuir criando uma baseline nestas movimentações. Vamos ver agora um pequeno vídeo onde posicionamos a oferta de segurança da Fortinet para este tipo de ambientes. Eu vou agora tentar resumir, digamos assim, mas de uma forma mais pragmática, o que foi comunicado ou que foi mostrado neste vídeo. No fundo, quando estamos a pensar na estratégia de adoção, nesta estratégia de migração, podemos considerar iniciativas distribuídas ao longo de três grandes áreas. Uma é a parte do consumo, que começa com a utilização de software as a service, como por exemplo o Office 365, Salesforce e por aí fora. Esta é uma das levas, digamos assim, que ocorrem nas organizações. A segunda fase é quando se começam a utilizar workloads para containers, em que nós desenvolvemos algo no nosso PC, na nossa on-house, on-prem, não é? E depois fazemos a migração desses serviços novos ou dessas aplicações para a cloud. E a terceira é quando, no fundo, agarramos no resto que nos falta, não é? Plataformas que estão dispersas por várias aplicações, estão dispersas por várias plataformas e migramos-las, são legacy às vezes, e queremos migrar para uma única plataforma e fazemos isto aqui nesta parte. Portanto, temos três grandes movimentos dentro das organizações. Estes movimentos, apesar de aqui estarem separados,
eles ocorrem de uma forma contínua, ou seja, pode haver partes do departamento que estão a usar Office 365 e estão workloads, e outros estão a migrar a legacy systems distribuídos por várias plataformas para uma única plataforma na cloud. E acompanhando cada uma destas fases, cada um destes movimentos, o que nós conseguimos ou que necessitamos do ponto de vista da segurança, são situações, são controles diferentes. Precisamos ter visibilidade e controle durante todas estas fases. Na parte da utilização de workloads, precisamos de infraestrutura como um serviço, precisamos de auditar, precisamos controlar essa infraestrutura, assim como as próprias aplicações. Depois, na parte da rede, precisamos da parte mais tradicional. Quando mudamos todos os sistemas legacy, precisamos da parte mais tradicional da segurança em rede. Estas áreas, apesar de estarem aqui também compartimentadas, acabam por ter que funcionar como um todo em cada uma destas fases. Vamos ver que controles é que nós conseguimos disponibilizar dentro, ou que necessitamos dentro de cada uma das áreas. A parte da visibilidade e controle é a área que se afasta mais em termos de concepção, em termos de funcionalidades das soluções on-prem, ok? Porque aqui aparecem duas grandes aplicações ou duas grandes áreas de soluções. Uma, que são os Cloud Workload Protections, que no fundo não são mais do que proteger infraestruturas as a service, ok? Temos os nossos workloads na cloud, temos fluxos entre esses workloads que saem de um provedor de cloud para outro provedor, de um workload de um lado para outro workload. Workloads que muitas vezes são containers que vamos buscar já pré-configurados para utilizar, e, portanto, toda esta parte da proteção, da auditoria e da garantia de segurança a estes workloads são feitos com soluções como o Forti CWP. Okay? Isto do ponto de vista de infraestrutura. Se olharmos depois para o ponto de vista de soluções, software as a service, temos o que são os CASBs, ou seja, no fundo são brokers que vão analisar a assinatura, digamos assim, das aplicações. Como é que funcionam as aplicações, como é que estão as permissões dentro dessas aplicações, como é que estão os utilizadores a fazer o quê dentro dessas aplicações. Se quisermos, por exemplo, auditar a nossa organização na cloud, utilizaríamos o CWP para fazer são os componentes que são usados para fazer todo o mapeamento, toda a visibilidade em termos de infraestrutura, e os CASPs para fazer a mesma coisa em relação ao software. Estas soluções funcionam como um todo e estão integradas como oferta, digamos assim, quando são colocadas em operação. Isto na parte da visibilidade e controle. No parte da segurança aplicacional, agora entramos numa área mais tradicional, diria, mas que foi migrada para workloads dentro da cloud, para dentro dos próprios provedores. São nativos da cloud, mas são funções que já existiam on-prem. Estamos a falar de proteções de e-mail, ok? Estamos a falar de proteções das tais APIs, dos tais interfaces na cloud, e estamos a falar de soluções como Sandbox, que são necessárias para isolar scripts que queremos analisar, ficheiros que queremos analisar, sem afetar a parte da operação. E depois temos a parte mais forte, digamos assim, já na área de comunicações, onde são embutidos os primeiros serviços de segurança, não é? Estes aqui da direita que estávamos a falar mais, começamos os casos dos CWPs muito associados à cloud, portanto são nova geração para novos ambientes. Os outros são adaptações que são feitas para suportar serviços na cloud, e este aqui são os pesos pesados tradicionais que vão segmentar redes, controlar fluxos, controlar protocolos, controlar toda a parte de antivírus, de PPS e por aí fora. Estamos a falar de soluções como o FortiGate, também são nativos no sentido em que são workloads que estão disponíveis para serem utilizados em cada um dos fabricantes, em cada uma das clouds. Posso pôr já aqui em baixo que qualquer uma destas instâncias, no caso da Fortinet, trabalha ou existe disponível nos principais fornecedores de serviço de cloud. E estávamos a falar, portanto, na parte de firewall, IPS, URL filtering, todas as partes mais componentes, e também toda a parte de balanceamento para as aplicações, ok? Não só balanceamento, como toda a parte de controle da qualidade do serviço. E pronto, de um modo geral, quando migramos para a cloud, o que é que nós vimos? Vimos as preocupações de segurança da superfície de ataque a aumentar e implicitamente os riscos, vimos os novos desafios, vimos a parte em que, do ponto de vista das organizações, o que é que elas estão a fazer em termos de estratégia, e vimos que precisamos de assegurar um conjunto de fases
de aplicação de controles que vão desde a segurança em rede, a parte de segurança aplicacional e a parte de visibilidade e controle de plataformas na cloud. E isto integrado com todos os principais fornecedores de cloud, porque é necessário que assim seja para podermos ter fora destes ambientes a consola centralizada, a monitorização centralizada. Eu posso escolher um destes cloud providers ou o meu data center, onde eu instalo toda a orquestração destes elementos de forma centralizada e implemente instâncias em cada um deles para controlar os fluxos, controlar as aplicações, controlar os workloads e gerir isto de uma forma centralizada. Espero que tenha sido interessante a apresentação. Encontro-me ao vosso dispor para prestar qualquer resposta a perguntas que entendam colocar. Paulo Pinto, julgo que não há perguntas. Houve só alguns comentários relativamente ao vídeo que não tinha som, mas também. Não? Oh. Não. Peço imensa Não, desculpa. não. Não testei esta parte na plataforma. Certo, de qualquer forma, todos interessados poderão, como foi dito, voltar a ver com mais atenção este vídeo e outros daqui a umas semanas através do canal YouTube, mas também poderão, através da plataforma, trocar informações, fazer networking e, se for o caso também, no caso da Fortinet, vocês podem colocar e fazer upload dessas apresentações para serem visionadas Sim, à sim. posterior. Ok? A maior parte, e todas estas aplicações e todos estes documentos, quer a parte do relatório, quer a parte mesmo dos vídeos, estão disponíveis no nosso site. Estão dispersos por vários sítios, portanto, é ir à parte Ok. de cloud, security cloud, e eles estão lá todos disponíveis. Muito bem. Volto a agradecer a sua participação, Paulo Pinto, e de todos os Obrigado também. presentes. Continuo a desejar-lhe um resto de um bom dia e vamos continuar novamente dentro de 10 minutos. Obrigado a todos Ok. e bom trabalho. Muito obrigado.